Oi, pessoal, tudo bom? Hoje conheceremos algumas noções primitivas da geometria plana. São elementos que não possuem uma definição matemática, mas que servem de base para a definição de outros elementos geométricos. O ponto, a reta e o plano são noções aceitas na geometria sem uma definição, por isso eles são chamados de noções primitivas. Por quê? Se você olhar para o céu num céu limpo, à noite, um certo dia, você vai ver diversas estrelas e elas vão dar ideia para você de pontos, tá? Assim como um raio de luz de laser pode dar ideia de uma reta, ou uma superfície de um lago, de um espelho d'água, podem dar ideia de um plano, tá certo? Por isso que eles têm esse nome de noções primitivas. É a partir daí que a gente vai formar a nossa geometria plana, ok? Então vamos começar com o ponto. O ponto, ele é representado por uma bolinha, geralmente, tá? E ele é indicado sempre por uma letra de forma maiúscula. Então, eu marquei aqui, ó, 3 pontos sobre a minha folha e associei as letras A, P e J, letras de forma I maiúscula, tá? A reta, ela é composta por infinitos pontos e ela não tem começo nem fim e representamos por uma letra minúscula. Então, eu tenho aqui, ó, uma reta, eu chamei essa reta de U e essa reta de R, certo? Letras minúsculas. A gente sabe, pela definição, que ela não tem começo nem fim, mas não tem como desenhar uma reta infinita. Por isso que a gente coloca uma setinha de cada lado, tá? Às vezes, no meio de um exercício, no meio de uma explicação matemática, a gente fala sobre uma reta, desenha e não coloca essas setinhas, mas só o fato de saber que é uma reta, já se tem a ideia de que ela é infinita mesmo sem colocar essas setinhas na ponta. Tá? Mas essas setinhas são para a gente saber que ela não tem começo nem fim, que ela é infinita, tá certo? A reta, ela não tem espessura, assim como o ponto não tem dimensão. Quer dizer o quê? Eu venho aqui e marco um ponto na minha folha. Para a gente poder enxergar, a gente faz uma bolinha, acaba ficando um certo tamanho. Assim como quando a gente traça uma reta, por mais fina que seja a nossa caneta ou nosso lápis, vai ter uma espessura aí também. Tá? Isso não tem como a gente controlar se a gente está desenhando, se a gente está mostrando a figura. Mas matematicamente, geometricamente, eles não têm dimensão, eles não têm espessura, tá certo? É só para poder marcar aqui, para a gente poder enxergar esses elementos, tá certo? Eu peguei aqui, ó, uma reta, que eu chamei de T, certo? E sobre essa reta eu marquei alguns pontos aleatórios. O ponto A, o ponto F, o ponto P e o ponto L, tá vendo? Marquei aí sem me preocupar com distância, com nada, tá certo? Esses pontos A, F, P e L estão sobre a minha reta, certo? Então eu digo que eles pertencem à minha reta T. Por isso, eu posso dizer que eles, o A, F, P, L, são pontos colineares, porque estão sempre todos numa mesma reta aqui na minha figura, sobre uma mesma reta, então eu posso dizer que eles são colineares, tá certo? Se eu pego 2 pontos aleatórios, tá? E sobre eles, vou marcar 2 pontos aqui, ó. E por eles eu traço uma reta, eu consigo definir então uma reta. Ó, 2 pontos, por eles eu sempre consigo determinar uma reta, 2 pontos quaisquer, certo? Então, dados 2 pontos, você consegue com eles determinar uma reta sobre um plano, ok? 2 pontos quaisquer aqui, tá? Aqui embaixo eu tenho um exemplo de 3 pontos que não são colineares, tá? Eu peguei e marquei os pontos A, B e C e eles não são colineares. Por quê? Porque não tem uma reta única que passe pelos 3 pontos. Eu consigo traçar aqui uma reta passando por A e B, mas ela não passa por C, tá? Por isso que A, B e C, assim, não são colineares. Já é um caso diferente daquele que a gente viu lá em cima. Ali os 4 pontos que eu marquei estão sobre a reta T, então são colineares. Aqui A, B e C não são colineares. O nosso outro elemento primitivo é o plano, tá? Para representar o plano, geralmente a gente desenha um paralelogramo na folha,
tá? E a gente usa para indicar o plano uma letra do alfabeto grego minúscula. Então pode ser alfa, beta, gama, delta, qualquer letra do alfabeto grego, mas a gente usa minúscula, tá? Então eu peguei aqui um plano que eu chamei de alfa, certo? E um plano tem infinitos pontos, ele é formado por infinitos pontos. E aqui eu marquei alguns: o P, o J, o Z e o L. Esses 4 pontos que eu marquei estão todos sobre o meu plano alfa, tá? Então, eu digo que esses 4 pontos são pontos coplanares, porque eles estão em um mesmo plano, tá certo? E da mesma forma que um plano tem infinitos pontos, ele também tem infinitas retas, tá? Então, eu peguei aqui o plano novamente, tá? E marquei aqui algumas retas, a reta R, a reta S, a reta T, certo? Essas 3 retas que eu demarquei aqui são retas coplanares, porque são 3 retas que pertencem a um mesmo plano, tá certo? Então, na geometria, nós temos essas definições prévias aí e essas definições aqui de coplanares, colineares, certo? Para a gente poder identificar onde estão essas figuras, tá certo? Esses foram então os elementos das nossas noções primitivas da geometria e vamos continuar falando um pouquinho mais da geometria plana nos próximos vídeos. Bom estudo para vocês e até mais!